Uma vez mais queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria e satisfação em podermos estar juntos a cada dia, estudando a Bíblia e pedindo a Deus sabedoria para entender e colocar em prática em nossa vida. Nós queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia e estes momentos para estudarmos a Bíblia e agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Vai aparecer ali a nossa página e então você clica em inscrever-se. São em letras vermelhas, inscrever-se. Clica ali e já estará inscrito. Agora, uma outra coisa, é importante você que é inscrito no YouTube, de vez em quando dar uma participação ali, dar um bom dia, dar uma saudação, dar um clique no dedinho de joinha, porque o YouTube ele entende que você está interagindo, porque muitas pessoas são inscritas ou foram inscritas e o YouTube eliminou porque elas não participavam. Então, quando nós somos inscritos, é necessário dar ali um clique no dedinho de joinha ou dar um bom dia, uma saudação, tá bom? E queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde nos acompanham. Mandamos um alô especial para Esmeraldo Carlos, ele é de Moçambique. Tia Marta é de Portugal. Tereza Lima Nascimento é de Capim Grosso, na Bahia. Marcilene é de Diamantino, em Mato Grosso. Também Selma, de Diamantino, em Mato Grosso. Thalita Souza Maciel dos Santos é de Santarém, no Pará. Antônia é de Manaus, Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por este dia que nos concedes, por estes momentos que temos para estudar a tua palavra. Mais uma vez pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento do que iremos estudar e que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia, dê vitórias nas lutas e problemas que eles enfrentam. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana, falando sobre Jesus, o nosso irmão fiel. E como nós temos visto até aqui, esta semana, Jesus, ele assumiu a nossa natureza, a natureza humana, para poder vencer o inimigo, vencer Satanás. Por quê? Adão foi derrotado, Adão e Eva foram derrotados por Satanás quando foram tentados a comer daquele fruto que Deus disse que não comessem. E Jesus, quando ele veio, 4.000 anos depois que Adão e Eva haviam pecado, ele veio com a nossa natureza porque ele nasceu encarnado na Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. E então ele nasceu com a nossa natureza humana, mas sem a tendência que nós temos para o pecado. Porque nós, seres humanos, temos a tendência má para o pecado, para as coisas erradas. Jesus, ele não nasceu com essa tendência, assim como quando Adão foi criado por Deus, Adão e Eva não tinham a tendência para o pecado, mas Deus deu liberdade para eles escolherem. Assim como nós, hoje, nascemos em pecado, com essa natureza pecaminosa, nós temos a liberdade de escolher fazer o certo ou o errado, mas normalmente nós escolhemos o errado. E aí depois vem o arrependimento, depois vem as consequências, e aí nós pensamos, mas por que eu fiz isso? É porque a nossa natureza é pecaminosa. Deus ele nos entende, Deus ele sabe que nós temos essa tendência. E se nós humildemente reconhecermos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, porque todos nós que estudamos a Bíblia, que conhecemos a palavra de Deus e que um dia já fomos batizados, todos nós queremos um dia estar nos céus. Agora, muitas pessoas dizem assim, olha, mas é impossível, eu não consigo. Claro que não consegue, é impossível. Somente Jesus poderá vencer por nós. Então não fique triste, não se desespere se você se acha um derrotado, um fracassado espiritualmente, porque é isso que Satanás quer, que nós nos sintamos derrotados e fracassados, que não há solução. Sim, há solução. Mesmo que você tenha sido batizado uma vez ou duas ou mais vezes, não desanime, levante-se, caminhe com Jesus. Por quê? Porque Ele venceu e Ele já nos garantiu essa vitória. Mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores e quando nós
cometermos qualquer pecado, quer seja um pecado voluntário, que foi sem querer, ou um pecado que nós gostamos de fazer, porque muitas pessoas têm certas carícias no coração por determinadas coisas que nos afastam de Deus. Então nós precisamos pedir forças a Deus para abandonar esses desejos que nós temos, esses pecados que nós cometemos e que muitas pessoas às vezes não percebem, mas nós cometemos. Por exemplo, quando aquela mulher pecadora foi levada a Jesus por aqueles homens que queriam apedrejá-la, Jesus, ele não condenou, ele começou a escrever no chão, na areia, os pecados que aqueles que queriam lançar as pedras cometiam, mas que ninguém sabia. Por exemplo, o orgulho é pecado, a vaidade é pecado, a inveja é pecado. Tudo isso, às vezes, nós temos no nosso coração e que as pessoas não veem. Mas Deus está vendo, então nós precisamos confessar e abandonar esses pecados. E então Jesus, quando escreveu aqueles pecados na areia, daquelas pessoas que queriam atirar pedra na mulher, depois que Jesus escreveu, ele se levantou, voltou para aquelas pessoas e falou assim: olha, agora quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um por um foram deixando as pedras no chão, começando pelos mais velhos, e foram se retirando. Por quê, irmãos? Nós não podemos acusar e nem condenar ninguém. Quem acusa é Satanás. E nós temos aqui orar, ter comunhão com Deus. E nós vamos vencer pelo poder de Deus em nossa vida. Agora, Jesus, quando esteve aqui, ele se aperfeiçoou por meio dos sofrimentos. Vejam o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, versos 10, 17 e 18. Diz assim, verso 10: Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele se tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Agora versos 17 e 18. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Vejam, Jesus ele precisou passar pelos mesmos sofrimentos para poder nos dar a vitória sobre as tentações e provações que nós passamos. Agora, em Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, diz assim: Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então Jesus era filho de Deus, e Paulo diz aqui, embora ele fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Jesus sofreu, nós falamos isso ontem no estudo, sofreu como todos nós sofremos, provações, tentações, e as provações de Jesus eram ainda maiores do que as nossas, porque ele era Deus, mas não podia usar seu poder divino para vencer as tentações. Ele teve que vencer na carne. Agora, como é e por que Jesus venceu como ser humano o pecado, as tentações? Porque Jesus ele dependia completamente do Pai. Jesus ele tinha comunhão com o Pai diariamente, estudando a Bíblia, orando. Jesus passava noites em oração. Quanto tempo temos nós passado em oração? Temos nós gastado meia hora em nossas orações, uma hora, uma noite, uma madrugada? Quanto tempo nós temos orado? As nossas orações às vezes são tão rápidas que às vezes nós dizemos assim, não passou do teto. Não é verdade? Então, nós precisamos, irmãos, desenvolver intimidade com Deus e com Jesus. E essa intimidade vem quando nós nos colocamos prostrados diante de Deus e começamos a orar, a falar com Ele, a abrir o nosso coração como nós falamos com um amigo. Começamos a contar a Jesus o que aconteceu conosco durante o dia, o que está acontecendo, os problemas que nós estamos enfrentando. Vamos falando com Deus, vamos abrindo o coração. E Deus, Ele vai fazer com que nós amemos passar tempo com Ele.
E Jesus gastava esse tempo com Deus, ele tinha tempo, ele passava madrugadas em oração, noites em oração. Quando Jesus foi escolher os 12 para estar com ele mais próximos, Jesus passou uma noite inteira em oração para no outro dia ele então chamar aqueles que iriam estar com ele mais próximos. E às vezes nós, irmãos, não temos gasto nem 2 minutos, nem 3, nada em oração. Nós fazemos oração superficial, nós não falamos com Deus o que realmente nós estamos sentindo. E depois então nós dizemos assim, mas Deus não me ouviu. Temos nós tido intimidade com Deus? Vejam, Jesus ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos para ele se tornar o capitão da nossa salvação. Jesus, como eu já disse nesses estudos e vou repetir, Jesus ele é vencedor. Jesus é o nosso grande comandante. Jesus ele jamais perdeu uma batalha contra Satanás. Ele sempre foi vitorioso e ele quer nos conceder essa vitória. Jesus ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Jesus sofreu como nós sofremos, mas ele, como tinha comunhão com o Pai, ele venceu e então ele aprendeu a ser obediente por meio do sofrimento. E então, através desses sofrimentos, Jesus então, ele se tornou o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. Jesus, ele foi colocado por Deus como nosso sumo sacerdote, porque aqui na terra ele não podia ser sacerdote, nem sumo sacerdote, porque ele não era da linhagem de Levi. Mas quando ele deu a sua vida, ressuscitou e ele foi obediente até a morte de cruz, ele mesmo se ofereceu como sacrifício pelo pecado do ser humano. Ele então foi colocado pelo Pai como nosso sumo sacerdote misericordioso, que entende as nossas lutas, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, e ele pode interceder por cada um de nós. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos por estudarem conosco a Bíblia a cada dia. Agradecemos a todos que oram pelo nosso ministério e nós esperamos que estes estudos que nós aqui fazemos possam ajudar cada um de vocês a se fortalecerem na fé e a se entregarem completamente a Jesus para a solução dos seus problemas. Não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.